todas, né? Com muito orgulho, com muita boa vontade, com muito amor, né? Que a gente faz essa live hoje para vocês. Eu sou a Aparecida Curto, a diretora pedagógica do ICJ, né? Estamos aqui também com a Léo, a Maria Leonete, a Léo, a nossa coordenadora, a Terezinha, nossa orientadora, né? A Dani, que falou com vocês aí no primeiro momento, que é a nossa gestora de relações, e o Pablo, que é o nosso professor de robótica e também o organizador da nossa sala aqui, que nós temos uma central de monitoramento. Então, gente, sejam muito bem-vindos, viu? Que possamos hoje trocar as informações. Nós estamos aí com uma perspectiva de, em uma hora, passar para vocês aí como funciona o colégio, né? E como que se dá especificamente do 6º até o 9º ano, que a Léo aí, a nossa companheira aí, vai passar para vocês, tá? Fique à vontade. Assim, gente, desculpem, nós vamos fazer uma live onde nós vamos fazer toda a transmissão primeiro, vamos mutar os microfones, né? Mas vocês podem fazer as perguntas pelo chat, vamos responder todas, se Deus quiser. Se por um acaso não der tempo, depois a Dani vai falar com vocês podem mandar para nós, tá? Que a gente vai responder de qualquer forma. E também nós vamos ter um período aí para que nós também possamos falar um pouquinho para vocês como que vai ser esta avaliação. A Léo também vai falar no finalzinho como que vai acontecer o nosso processo seletivo, ok? Então, sejam muito bem-vindos, gratidão sempre, e vão passar aí a bola para a Dani. Gente, boa noite. Como a Cida apresentou aí, eu sou a Daniela Pérez, já tive, acredito, contato com alguns de vocês aí por e-mail, telefone, porque eu que fico fazendo esse atendimento, né, aos pais da admissão, tirar dúvidas, esclarecimentos, às vezes, algumas dificuldades, às vezes, para fazer alguma coisa da inscrição. Então, eu vou começar a apresentação aqui com vocês, dando algumas linhas gerais aí do colégio, para vocês terem essa visão ampla, mais ampla do colégio e fazerem a opção pelo ICJ aí para a nova escola dos filhos de vocês. Bom, a nossa escola foi fundada em 1961, essa foto é da dona Elza Fabel, que é a nossa fundadora, ela já é falecida hoje. Ela teve uma inspiração nessa época, ela já era educadora, para abrir uma escolinha no fundo da casa dela, que é essa primeira foto que vocês estão vendo aí de cima, era uma casinha aqui na Nova Suíça, e ela começou com uma turminha de jardim nessa casa, nos fundos dessa casa. Essa escola foi crescendo, embaixo aí vocês têm já uma foto de quando a gente começou a construção do prédio principal, e aí começou com uma turminha no jardim, e hoje a gente já tem aí até o 3º ano do ensino médio, já aí passados 60 anos, em 2021 a gente está comemorando 60 anos de escola, de educação, com esse lema, Educação com Amor, que foi um lema que ela desenvolveu, ela que criou lá em 1961, e esse é o lema dessa escola até hoje. Hoje quem administra a escola são os 3 filhos dela, que é o Ademar Fabel, na parte administrativa, a Cristina Fabel, como diretora de ensino, e o José Eduardo é o diretor financeiro. Eu vou mostrar para vocês agora um pouquinho das instalações do colégio. Nesse período de pandemia, infelizmente, a gente não está fazendo as visitas presenciais, nós estamos trabalhando todos remotamente, toda a equipe técnica, administrativa e docente está trabalhando remoto, inclusive os atendimentos que eu faço para vocês, tudo eu estou fazendo da minha casa, e aí por conta disso a gente não está podendo fazer essas visitas presenciais. Mas assim que forem liberadas as atividades presenciais, nós estamos aí nessa expectativa, eu vou ter o maior prazer de recebê-los pessoalmente aqui no colégio e mostrar a nossa estrutura física toda para vocês pessoalmente. Enquanto isso não acontece, vamos ver um vídeo.
Bom, a gente tem alguns serviços, a escola tem alguns serviços que facilitam aí a vida das famílias, tá? Eu vou passar rapidamente por eles aqui, depois quem tiver interesse em detalhar mais, a gente tem essas informações todas detalhadas no nosso site. O serviço de hora adicional, para quem é tipo um plantão, né? Para quem precisa que o aluno entre antes do horário marcado para a aula ou fique um pouquinho depois. Embora os alunos do ensino fundamental 2 já são maiorzinhos, normalmente não utilizam tanto esse serviço, mas está disponível para eles também. O seguro educacional, que é um seguro que atende a todos os nossos alunos e cobre qualquer tipo de acidente que ocorra dentro das instalações da escola ou em visita técnica ou qualquer coisa assim. A gente tem uma lista de conveniados que está publicada no nosso site, que são vários serviços, vários segmentos de negócios que oferecem descontos para, né, a família, os alunos dos nossos alunos. E temos a livraria Coração de Jesus, que é uma empresa do grupo, né, Coração de Jesus, onde a gente faz a venda do material escolar, o material do Sistema Bernoulli de ensino, venda de uniformes, papelaria, todo esse material com condições diferenciadas aí para as famílias Coração de Jesus. A comunicação com a família é um processo que a gente preza muito. O ICJ é uma escola que tem uma aproximação muito grande com a família, um contato muito grande com a família. Hoje em dia, a tecnologia nos facilita ainda mais esse processo. A gente tem um aplicativo próprio, onde vocês recebem todos esses comunicados, aí, esse tipo de notificação e comunicados da escola, a tempo e a hora. Então, é um processo muito eficaz de comunicação, porque muito rapidamente a comunicação já está, né, na mão dos pais. Vai também por e-mail, mas o aplicativo é uma ferramenta até mais eficiente. Agora, nós vamos passar aqui um vídeo da nossa diretora de ensino, Cristina Fabel, onde ela vai dar as linhas gerais da nossa proposta pedagógica, e aí, na sequência, a Aparecida retorna conversando com vocês, detalhando mais essa proposta. O Colégio CJ está sempre atento às novas metodologias de ensino, promovendo as competências e habilidades que o mercado exige. O colégio investe em projetos específicos de mediação de aprendizagem, projetos interdisciplinares e organizado conforme a faixa etária dos alunos. A Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, foi aprovada visando um ensino mais igualitário. A base exige professores alinhados com as competências desse século, como o conhecimento de tecnologias digitais, inteligência artificial e robótica. O ensino deve ser também ancorado em pesquisas, aulas expositivas, experiências práticas, instigando assim a curiosidade intelectual dos alunos. O Colégio CJ valoriza a formação cidadã muito antes da BNCC. Os professores do CJ sabem que não são detentores do conhecimento. A aprendizagem é uma troca e os alunos são protagonistas das suas trajetórias. Então, gente, dando aqui, né, a retomada. Então, a nossa escola tem um projeto, uma proposta, né, de uma educação integral, onde a gente tem um programa bilíngue, né, que começa lá no primeiro período. Nós temos uma formação muito acirrada na área de maker. Os meninos já fazem maker desde o infantil também. Nós temos um projeto Eutrapelia que a nossa orientadora vai conversar com vocês. A robótica é o nosso forte. A gente tem aí vários prêmios, né, nessa área. Somos pioneiros na área da robótica. Somos os primeiros aqui da região a sair com essa proposta. Temos a Escola de Línguas como parceiro. Temos o exame de proficiência, porque a gente garante, né, a gente trabalha para que os alunos que começaram com a gente e hoje estão no 5º ano, quando chegarem no 9º ano, eles vão fazer prova de proficiência de Cambridge. Temos a escola de esportes e equipes de competições, principalmente no handebol e no futebol. Bom, gente, quais são os grandes diferenciais do nosso projeto pedagógico? Primeiro, nós temos uma equipe pedagógica e docente altamente qualificada, né? Nós temos aí professores do 6º ao ensino médio, são professores todos com a graduação mínima, né, que é exigida, mas nossos professores quase todos têm
pós-graduações e mestrado. Nós temos vários professores já com mestrado e estamos com alguns professores com pós-doc. Temos autores de livros na nossa equipe, temos autores de materiais, então nós temos uma equipe muito capacitada, né? E dentro da área pedagógica, né? Hoje, em especial aí, né? Nós temos aí a nossa coordenadora, Maria Leonete, ou Léo, né? Que ela é a nossa... Já foi diretora de escola, já foi coordenadora, professora, orientadora, é uma potência. E ela é formada, né, em pedagogia, pós-graduada em pastoral educacional, com gestão educacional e neuropsicopedagogia. Então, é uma profissional que está no lugar certinho para desenvolver as habilidades todas que os filhos de vocês precisam, né? A nossa Terezinha, querida Terezinha, nossa orientadora escolar, ela também, né, já foi diretora de escola, professora, coordenadora, hoje é a nossa orientadora, e ela é psicopedagoga, com especialização em inclusão e também com pós-graduação em pastoral. Então, nós temos aí um excelente grupo aí. E eu, gente, sou a Cida, né? Eu sou pedagoga, tenho especialização em gestão educacional, sou professora de matemática e física e sou autora de livros de matemática. Então, nós estamos aí para poder agregar e fazer o melhor aí pelo nosso timão. Nós temos educação infantil bilíngue, como eu falei com vocês, o primeiro e segundo períodos ele começa um bilíngue, depois nós vamos com o bilinguismo do 6º até o 9º ano, e este grupo dos meninos de vocês não vão pegar ainda a nossa estrutura bilíngue, ano que vem nosso bilíngue está no 5º ano, então os meninos vêm lá do 5º ano com a performance para que 2022 em diante, eles já vão do 6º ao 9º ano, a gente entrega a criança, né? Eles fazem a prova de Cambridge para que eles tenham, então, a proficiência básica como se fosse um nativo de 12 anos. Então, a gente tem esse trabalho muito bem alicerçado aí. E o nosso parceiro é Cambridge. O pensamento computacional e a robótica desde o 5º ano, mas sabemos que no primeiro e no Fundo 1 também, em outras séries, nós temos atividades de maker que trabalham um pouco do pensamento computacional e a robótica também. O maker do 6º ao 8º ano, a Léo vai falar um pouquinho desse projeto, é muito bacana. E os projetos sociais, que fazem uma grande diferença do ICJ, porque a nossa educação com amor é uma filosofia onde a gente trata para que hoje eu possa fazer algo por alguém que eu faça de forma intensa. Então, vocês vão ver aí no Eutrapelia, que a nossa orientadora vai apresentar, os projetos que nós temos aí para que os nossos meninos comecem a pensar em melhorar a vida do nosso planeta como um todo. E também daqueles menos favorecidos. Bom, gente, nós somos parceiros, né, do Sistema Bernoulli de Ensino, assessoria pedagógica, desse parceirão, né, que a gente sabe que eles entram com essa proficiência toda, que eles têm muita bagagem e que nós estamos aí com eles já tem um tempinho, né? Eles são o primeiro lugar, né? Nós somos o primeiro lugar Enem estadual e o 3º lugar nacional Enem. Então, nós estamos com o material de ponta e com alinhamento de ponta. No nosso bilinguismo, nós temos Cambridge como nossa assessoria pedagógica, mas aqueles que não pegaram o nosso curso bilíngue, né? Então, se os filhos de vocês do 6º ano até o ensino médio, né? Se desejarem, podem entrar na nossa escola de línguas, que o nosso parceiro é o Number 1. Temos a Bem Nutrido, que é uma lancheria muito boa e que ela trabalha com alimentação saudável. Não tem refrigerante. Vocês vão ter depois também uma boa palestra da nossa equipe, que eles são todos, a equipe que trata da Bem Nutrido, as moças são nutricionistas, então nós temos aí um cardápio de primeira categoria. E o Minas Tênis Clube é o nosso parceiro na área de esportes. Bom, gente, nós temos alguns certificados internacionais, né? Nós temos o certificado da Lego Education, os embaixadores de inovação, é um programa inédito no Brasil, nós fomos um dos primeiros a serem convidados, o nosso embaixador básico aqui é o Pablo, né? O nosso coordenador geral da nossa robótica, nós somos aí, né? Temos o certificado internacional da Universidade de Cambridge, e temos também a Academia em Robótica Educacional. Bom, a robótica é o nosso viés, né? Enquanto nós temos aí os vários projetos sociais que a nossa orientadora e a coordenadora vão apresentar para vocês,
Nós temos as conquistas da robótica, que é o nosso marco desde 2013, que a gente vem conquistando, medalhando e ganhando sempre aí pontuações muito boas, né? Ficamos, esse ano nós vamos participar na Argentina da robótica internacional online. Também participamos da Olimpíada Brasileira de Astronomia. Nós temos aí, o ano passado foi, né, nós conquistamos 3 medalhas de ouro, 8 medalhas de prata e 5 de bronze. Depois nós vamos explicar para vocês, quando nós tivemos uma reunião bem específica, tá? Como que funciona. E em 2020, nós estamos aí com esses 2 astros que ganharam, estão aí disputando a Olimpíada Internacional de Astronomia. E aí, gente, os nossos aprovados Enem, né? Nós tivemos 80% de aprovação. Nós temos um laboratório específico de redação que vai para o ensino médio. Nós temos um trabalho bem específico desde o 6º ano para aprimorar a escrita. E nós tivemos aí 980, foi a média nossa na redação o ano passado, né? Mas nós estamos aí, né, Léo, a busca da nota 1000. Nós vamos conseguir. Bom, dando continuidade nesse processo de resultados aí que a Cida estava falando, a gente gosta de apresentar alguns ex-alunos nossos. Em 60 anos nós temos muitos ex-alunos muito bem-sucedidos que já passaram por aqui. Então, essa aqui é uma pequena amostra, né, desse grupo que já passou aqui por nós. Hoje a gente já recebe alunos da 3ª geração, já temos famílias na 3ª geração trazendo os filhos aqui para o colégio. E aí a gente vai apresentar para vocês agora um depoimento da Karina Matar. Ela é ex-aluna do Colégio ICJ, casada com um ex-aluno também, o Samir Matar, o esposo dela é ex-aluno, eles se conheceram aqui no colégio. E a Karina tem 4 filhos, os 4 estudando aqui no colégio. Então ela vai contar para vocês aqui num pequeno vídeo um pouquinho dessa experiência dela com o ICJ. Não basta fazer diferente, tem que fazer a diferença. E é exatamente isso que o Colégio CJ fez na minha vida. Eu sou Karina Matar, sou mãe de 4 filhos, e os nossos 4 filhos estudam no Colégio CJ. Eu estudei minha vida toda na escola, e foi lá que eu conheci o meu marido, o Samir, que a gente começou a namorar aos 13 anos e construiu uma linda história, tendo como palco o ICJ. Então não tinha como não fazer diferença na minha vida. Mas independente disso, a gente acredita nessa parceria escola-família. E muitos dos valores que a gente trouxe foi por ter tido a experiência de estudar na escola. E a gente queria trazer isso para os nossos filhos. Então a gente acredita também que a escola ideal é aquela escola que a gente confia. E a gente hoje confia na escola, confia no ICJ, a gente acredita que o ICJ possa fazer a diferença na vida dos nossos filhos. Tá bom? Beijo. Bom, gente, essa parte da apresentação mais global a gente encerra aqui. Nós vamos dar continuidade aí na conversa com a Léo e com a Terezinha, que vão apresentar aí agora mais detalhes do processo pedagógico para vocês. Enquanto isso, eu vou trocar as telas aqui para a apresentação da Léo. Léo, é com você. Boa noite, pessoal. Eu vou me ater à parte pedagógica, né? Colocando um pouquinho a estrutura e alguns processos. Por ser um tempo curto, né? Relativamente curto, eu vou fazer uma apresentação, porque depois, no decorrer do ano letivo, tudo isso que a gente apresenta nessa primeira reunião, a gente apresenta novamente, mas de forma concreta, né? Mostrando os processos, mostrando os instrumentos. Então, no final, como vai ficar um tempo, se alguém tiver uma dúvida, né, ou algumas dúvidas, nós vamos respondendo. Ok, Dani? Então, vamos lá. Todo mundo me ouvindo direitinho? Beleza, também a internet está boa. Bom, a Cida começou falando, né, da formação, né, do nosso corpo, tanto técnico quanto docente, né? Além da formação inicial, né, que é a formação acadêmica de todos nós, no decorrer do trabalho, a gente também passa pela chamada formação continuada, né? Então, os professores do Colégio CJ, desde a educação infantil até o ensino médio, eles passam, né, por um processo de itinerário formativo,
onde no decorrer do processo, do trabalho, nós vamos estudando temáticas relacionadas ao contexto né, educativo. Então, no ano passado, a gente estudou a questão da neurociência, como ocorre a aprendizagem, para poder entender quem é, né, o aluno que está conosco. Os descritores de avaliação, porque a gente sabe que avaliar hoje, né, um aluno é muito mais do que aplicar uma prova. A avaliação ela tem que ser global. As metodologias ativas, né, que de uma forma meio que urgente, né, e meio torta, a gente teve que aplicar nesse contexto de pandemia, né, educação remota, atividade não presencial, e a tecnologia BNCC, né, de um modo especial, a quinta competência das competências gerais da BNCC. Por favor, Dani. E a equipe técnica também, né, continuamente em formação, né, a exemplo, então, dos professores. Então, aí a Terezinha agora vai entrar nessa parte, né, para depois eu voltar na parte mais de processos pedagógicos. Obrigada. Boa noite a todos. É um grande prazer estar aqui com vocês. Quero, primeiramente, parabenizá-los pela escolha, né, pela opção pelo colégio. Alguns, pelo que eu vi aqui, já têm filhos na escola. Talvez também entre vocês haja algum que foi aluno também, né? Então, fazer parte dessa grande engrenagem aí, do serviço de orientação educacional, tendo o aluno como centro, mas o aluno sozinho não é aluno, né? Ninguém é nada sozinho, nós somos, né? Então, aqui eu coloco, então, a importância, né, de estarmos todos entrosados, bem engrenados, né, para que todo o processo aconteça de formação cidadã, formação humana, formação intelectual. E preparando, claro, profissionalmente. Então, é a família, a comunidade escolar, a equipe técnica, os professores, a direção. Esse é o trabalho do SOI, fazer uma ponte, então, né, entre todos nós. E estando sempre à disposição para ouvi-los, atendê-los e caminhar junto. E dentro do serviço de orientação educacional, além do atendimento individualizado, a gente apresenta também alguns projetos, como o Bullying, projeto Bullying, Estou Fora. Sabemos como é muito importante e necessária essa conscientização, trabalhar bem a máxima, né? Não faça aos outros aquilo que não gostaria que fizessem com você. E os alunos acolhem bem essa proposta e a gente procura, então, ajudá-los também quando existe alguma ocorrência, né? No sentido de que pode estar gerando bullying. E dentro também do projeto de orientação educacional, eu foco nos estudos. Então, a gente procura ver qual é a característica predominante em cada um através da aplicação de testes, né? Alguns alunos são mais auditivos, outros visuais, sinestésicos e também hoje digital, né? E a gente procura, então, ajudá-los, orientar no sentido de como aproveitar melhor o seu tempo, como se organizar para estudar. Às vezes o aluno fala, eu estudo, mas não consigo. Então, assim, às vezes está estudando da maneira errada ou inadequada, né? Então, a gente procura ajudar também através desse projeto. O projeto de voluntariado educativo, que a Cida já citou, tem a eutrapelia, que significa a arte de fazer rir. Então, a gente desenvolve, né, essa ação humanizadora e os alunos, então, aqueles que têm interesse, graças a Deus um grupo bem grande, né, tem esse interesse de ser voluntário. Então, nós iniciamos fazendo ações no Lar Clotilde, ali do Salgado Filho. Foi uma experiência muito marcante na vida deles e na nossa também. E agora, nesse momento de pandemia, né, estreitando as relações, alguns alunos enviaram alguns vídeos com mensagens para os idosos, e foi uma acolhida muito bacana. Eles responderam também através de vídeos, né, mensagens, e estão disponíveis aí nas redes sociais do colégio. Então, se alguém tiver interesse, vale a pena conhecer um pouquinho aí. Tem também o momento que nós estamos vivendo agora, Setembro Amarelo, né? Em todo mundo, campanha de valorização da vida. Viver é a melhor opção sempre. Então, cada dia, uma gotinha de esperança, uma mensagem de otimismo em cada turma e outras atividades que a gente vai desenvolvendo durante esse período.
Obrigada, Tê. Agora eu vou entrar, né, com a apresentação mais didática da nossa proposta. Então, trabalhamos com o sistema de ensino Bernoulli, que nós somos escola parceira, né, como a Cida apresentou inicialmente. Hoje, os nossos alunos, além do material físico, eles, né, têm à disposição a plataforma digital de aprendizagem, que é o portal Meu Bernoulli. Ele é um ambiente virtual, né, onde o aluno encontra recursos, instrumentos, ferramentas, né, para dar continuidade àquilo que ele aprende em sala de aula. O Meu Bernoulli também é um canal de comunicação pedagógica, didático-pedagógica, né, do professor para com o aluno. Então, ele tem uma gama de recursos didáticos, né, de multimídia, videoaula, né, recursos síncrono e assíncrono de atividades. Então, o aluno ele entra por meio de um cadastro de e-mail e ali, então, acontece todo, então, um ambiente de aprendizagem propício para essa geração, né, que a gente chama a geração AZ, né, zapeada. Outro recurso que é do sistema Bernoulli é o Bernoulli Play. Ele é um aplicativo, geralmente ele vai ler, né, dar continuidade à proposta do livro, do material didático. Ele faz leitura de QR Code. Um exemplo, quando numa questão o professor faz a proposta, essa questão ela tem um código alfanumérico. Ao digitar, né, no aplicativo, o aluno ele vai ter acesso de um vídeo explicativo de como resolver aquela questão. Então, esse aplicativo, ele ajuda muito o aluno, principalmente em casa, quando surge uma dúvida. Por quê? Porque como ele tem esse dispositivo, né, de resoluções comentadas, de realidade aumentada, então o aluno ele fica mais propenso a aprender, porque está mais perto, então, dessas informações, né, não precisando esperar no dia seguinte para o professor tirar suas dúvidas. Aqui no colégio, a distribuição de pontos, né, ela acontece em 3 etapas. Na primeira etapa, nós temos 30 pontos, na segunda, 30, e na última etapa, 40 pontos. Então, nós temos aí, totalizando 100 pontos, e a média de aprovação, 60%. O processo avaliativo, né, a gente costuma dizer que ele é muito amplo e muito complexo. Eu insisto muito com a minha equipe que processo avaliativo não se restringe a apenas uma prova, né? Por quê? Ele é muito mais abrangente, ele é muito mais global. Ele tem que ter uma ótica, uma visão diagnóstica, formativa e somativa. Então, ao construir uma prova, o professor tem que ter conhecimento dessa matriz de especificação. Essa matriz ela é baseada na taxonomia de Bloom, né? Para quem é da área pedagógica, né, sabe do que eu estou falando. A taxonomia de Bloom, ela nada mais é do que verbos de comando, ou seja, ações que o aluno vai ter que ir fazendo durante o processo avaliativo, de baixo até, né, alto grau ou complexidade. Então, hoje, ao construir um instrumento avaliativo, ele pode ser uma prova, pode ser uma atividade avaliativa, o professor ele tem que ter a geografia, né, o mapa dessa prova. Então, hoje, a orientação para o professor na construção de uma prova é que essa prova ela tenha 20% das questões de baixa complexidade, ou seja, aqueles verbos de comando de conhecimento. Não precisa de muita elaboração mental para o aluno responder uma questão. 60% da prova de média complexidade e 20% da prova de alta complexidade. Então, esse 20% de baixa complexidade é como se fosse um estímulo, né, principalmente para o aluno com mais dificuldade, de ele, né, encarar aí o processo avaliativo. E os 20% da outra ponta, que seria de alta complexidade, é como se fosse um incentivo, né, um desafio para o aluno
né, que já não tem tanta dificuldade em determinada matéria. Então, dessa forma, a gente acredita que o nosso processo avaliativo ele é democrático, né? Então, ele vai atender alunos, né, cuja dificuldade faz com que ele percaminha, né, entre a fácil e a média complexidade, e nós temos também momentos, né, no processo avaliativo onde o aluno é instigado a usar recursos mentais muito mais elaborados, ok? Mas isso, na primeira reunião, a gente vai destrinchar e explicar, né, detalhadamente como é que funciona isso, por exemplo, dentro de uma prova. Por quê? Porque a gente entende, então, que o processo avaliativo, ele é um processo de ciclo, né? Ele não se encerra quando o aluno entrega, por exemplo, uma prova ou uma atividade para o professor. Então, ele tem um caráter diagnóstico, né? Ele tem esse perfil diagnóstico, ele tem um perfil formativo também, onde o professor ele vai fazer uma revisão, né, por meio de N recursos, ou uma atividade, ou um estudo dirigido, né, ou um mapa mental, ele vai instigar o aluno a fazer uma revisão do conteúdo, ele vai aplicar o processo, o instrumento de avaliação, né? Esse instrumento ele vai ser tabulado, então nós temos recursos, né, planilhas eletrônicas, que tabulam prova, questão por questão, aluno por aluno, e a planilha me dá um raio-x e dá para o professor também um raio-x detalhado de cada questão da prova e o aluno, né, qual a dificuldade ou não do aluno dentro daquela prova. A partir dessa tabulação, né, das questões de cada prova e de cada aluno, nós temos um momento de análise crítica desses resultados, né? Eu faço uma reunião individual ou por área com o professor e a partir dessa análise crítica nós montamos então a elaboração de estratégias e intervenções que muitas são até individuais, sabe? A gente chegou já a elaborar atividades de intervenções, assim, 20 numa sala, porque cada aluno apresentava, né, um senão em alguma questão. Então, a gente acredita que dessa forma, a gente consegue atingir o aluno, né, desenvolvendo as suas potencialidades e auxiliando nas dificuldades. E o projeto Maker, né, são os projetos que a gente trabalha do 6º ao 8º ano, onde os alunos, de forma misturada, né, eles se inscrevem, independente se é do 6º, 7º, 8º, eles se inscrevem no Maker de interesse. O primeiro Maker que a gente tem aqui é o Maker científico e o nosso resultado final é uma horta, né? A professora responsável pelo Maker científico está fazendo essa horta remotamente, então ela está estimulando os meninos a criar um vasinho, né, numa pet ou num vasinho mesmo, num potinho de margarina e criar ali, e cultivar ali a sua muda, né? Nós temos um Maker tecnológico, que é coordenado pelo professor Pablo. A gente propôs no presencial que o Maker tecnológico estivesse à disposição do Maker científico, né, criando vasos inteligentes, né, para regar a partir do Arduino, né, regar a horta, só que a gente, infelizmente, não teve, né, oportunidade na prática de, né, fazer esse processo, mas está aí na gavetinha, né, assim que voltarmos, a gente coloca em prática tudo isso. Mas os alunos estão, de forma remota, desenvolvendo, né, muitos processos aí dentro da inteligência artificial. E nós temos o Maker Comunicação, que é o nosso fruto final do Maker, né? O nosso resultado é o jornal escolar. Então, o aluno, lá no início do ano, ele escolhe um Maker, né, do seu interesse e faz a inscrição, e a gente tem, depois eu vou mostrar, dentro da estrutura da semana, uma aula de Projeto Maker. E a distribuição, então, né, das aulas ao longo da semana, ela acontece da seguinte forma. Na segunda-feira, os alunos têm 5 aulas.
Eles começam às 7h10, eles vão até meio-dia e 20. Até 11h40. Na terça-feira, nós temos o módulo 1 e 2. O que são esses módulos? Nesse momento, é o momento onde acontecem as provas, né? Então, toda terça-feira, os alunos de sexto ano, nos 2 primeiros horários, eles vão fazer provas ou atividade avaliativa. Não necessariamente prova, mas atividade avaliativa. Por que isso? Nós formatamos no ano passado dessa forma e o resultado foi muito bom. Por quê? Porque não tem uma interferência de tempo dentro da aula, ou seja, o professor tem um aproveitamento de aula bem maior, né? Muito mais produtivo e de uma certa forma de qualidade. Nós temos professores aplicadores, né, que auxiliam os alunos, principalmente de sexto ano, né, porque ainda é um mundo diferente para eles, eles vêm ainda com aquele perfil de quinto ano. Então, esses professores estão muito mais juntos, né, aplicando essas atividades, essas provas, nesses 2 primeiros horários. Terminando a prova, então, eles ingressam aí, né, no ciclo normal do dia de aulas, eles têm ainda mais 4 aulas. Na quarta-feira, os alunos têm 5 aulas e a última aula, né, aula maker. Na quinta-feira, então, eles têm 6 aulas e na sexta-feira eles têm 5 aulas. Então, essa é a estrutura semanal, né, de distribuição de aulas do sexto ano. Em seguida, a gente tem a do sétimo, dentro dessa mesma característica, Dani. Nós temos para o sétimo ano. Isso. Então, na segunda, 5 aulas, eles saem 11h40, né? Na terça, 6 aulas. Na quarta, todos os makers acontecem ao mesmo tempo, em salas separadas, mas ao mesmo tempo. Então, na quarta-feira, então, eles têm os 2 primeiros horários de avaliação. Eles têm 3 aulas normais e a última aula maker. Na quinta, eles têm 6 aulas e na sexta-feira, 5 aulas. Dessa forma, também acontece com o 8º ano, né? Onde eles têm, na segunda-feira, Dani? Léo, só um minutinho, deixa eu só dar um recadinho para os nossos pais aqui. Porque o Pablo, que está gerenciando aqui a nossa live, ele está me passando aqui, estão chegando muitas perguntas, mas estão sendo direcionadas lá para o Pablo. Eu vou pedir para vocês mandarem as perguntas para mim, que eu estou com um outro computador aqui, onde eu estou gerenciando isso, aí fica mais fácil, porque aí eu já vou respondendo direto. Ah, legal. Porque vocês estão mandando as perguntas para um usuário que está identificado aí como perguntas. Manda para mim, Daniela Pérez, que aí eu já vou respondendo aqui o que eu puder, o que não, eu vou encaminhar para a Cida ou para a Léo para a gente responder no final. Ótimo, mas o que já der para responder, eu já vou respondendo aqui, tá bom? Ótimo. Aí do 8º ano, próximo, por gentileza, Dani. No 8º ano, a mesma estrutura, né? Volta, Dani, por gentileza. Isso, aí na segunda-feira eles têm 5 aulas, na terça 6, aí na quarta, que é o dia do maker, eles têm 5 aulas normais e a última maker. E para o 8º ano, na quinta-feira é o dia dos módulos, ou seja, é o dia que nos 2 primeiros horários eles vão ter as atividades avaliativas. Em seguida, eles são encaminhados para 4 aulas. E na sexta-feira eles têm 5 aulas normalmente, ok? Então, uma estrutura assim, muito simples, né? Mas que nos ajuda muito no sentido de ter mais qualidade da aula sem interferência. Essa aqui é a nossa rotina, né? O ensino fundamental, ele entra às 7h10 e conforme eu apresentei há pouco, né? Alguns dias a aula vai até 11h40, em outros até 12h30. Nós temos um intervalo às 9h40, de 20 minutos, né? Isso é padrão. E o 9º ano, com exceção, ele faz o mesmo horário de intervalo do ensino médio, que é às 10h30. Isso para já gerar, né, uma certa interação e integração desses alunos com os alunos do ensino médio. Inclusive, eles estudam no mesmo prédio. Nossa proposta de redação, a Cida falou há pouco, né, que o nosso resultado de Enem foi 980, ou seja, a gente bateu na trave, né, Cida? Não que número interesse. Claro
que número interessa. Mas o que está por trás do número é a capacidade, a condição, né, a competência que o aluno tem em escrever. Então, a nossa redação, ela tem um processo de estrutura muito interessante. Então, eu tentei desenhar, né, como acontece esse processo. Então, existe uma proposta, né, seja ela argumentativa, seja ela de contos, né, seja ela dissertativa, dependendo da proposta de cada ano, né, que o aluno vai, de cada série do aluno. O aluno faz a sua escrita, né? O professor, ele faz a correção textual interativa, através de diversas intervenções, ele vai mostrando os caminhos onde o aluno errou, como o aluno poderia, né, ter agido ali em relação a colocar no papel o seu pensamento. E depois dessa correção textual interativa, através desse itinerário, né, que o professor vai mostrando para o aluno, ele reescreve a partir dessas intervenções feitas pelas corretoras e pela professora regente da redação. E o aluno, então, ele parte para uma nova escrita. Tá? Isso é muito interessante no seguinte sentido. No começo, o aluno que não entende bem a proposta, ele fica com uma certa preguiça, falando, nossa, eu vou ter que escrever tudo de novo. Isso, tudo de novo, sabe? À medida que ele vai entendendo que, a partir das intervenções e da reescrita, ele pode melhorar o processo de escrita dele, ele vai longe. Então, hoje, eu tenho aluno, por exemplo, né, mais amadurecido, que ele já espera pela reescrita para poder ver onde ele pode melhorar, né, a sua redação. Isso é muito interessante. Então, é um incentivo, né, que os professores dão com essas intervenções para que os alunos possam melhorar gradativamente, né, a sua competência de escrita. E, para isso, a gente tem alguns ambientes, né? O laboratório de inovação, que ele é também uma plataforma, né, para produção de texto, ele é uma plataforma para todas as disciplinas. O laboratório de inovação, ele está a serviço, né, dos conteúdos, objetos de conhecimento da escola. É ali, né, de uma forma mais prática, mais efetiva, que o aluno vai colocar os conhecimentos adquiridos na teoria. Então, esse laboratório ele é muito utilizado nas diferentes matérias, com diferentes propostas. Nós temos o laboratório de ciências também, né? A disciplina de ciência, ela acontece em todas as turmas, né? E além da teoria, os alunos são motivados a colocar em prática o que aprende em sala de aula. E é um ambiente que eles gostam demais, né? E agora nós vamos apresentar, né, de forma um tour pelos projetos pedagógicos, que seriam como se fossem umas visitas técnicas, né? Ou projeto em loco, de estudo em loco. Então, nós temos o 6º ano com o projeto Interação. Geralmente, eles vão para a Cachoeira do Campo. Ano passado, eles foram para Confins. E esse ano, antes da pandemia, esse grupo aí conseguiu ir para a Cachoeira do Campo. E, felizmente, essas 2 fotos são as 2 fotos atualizadas que a gente tem. Por quê? Por causa da pandemia, a gente não conseguiu, então, fazer as visitas técnicas. E somente essa visita aí foi realizada antes da pandemia. Então, nós temos aí já hoje o 6º ano, né, que essa galerinha que está indo para o 7º ano que vem. Isso, pode ir passando, Dani, que eu só vou falando. Então, aqui o 7º ano, pelos Caminhos das Gerais, eles vão para Ouro Preto, e eles têm também um momento, seminário de ideias, né, onde eles pegam um tema específico, né, e eles trabalham durante meses esse tema, levantando, né, conhecimento, pesquisa e dados, levantamento de dados, e eles, então, tem esse momento aí, uma manhã, onde eles apresentam para a comunidade escolar uma temática. É muito interessante. Então, o 8º ano, ele tem o Escape 60, né? O professor de matemática gosta de levar os alunos lá, para quem conhece sabe que são salas de desafios mentais,
eu fico hiper nervosa, porque o menino só tem 1 hora para realizar, né, Cida? A Cida entrou numa daquelas salas lá da matemática e eles ficam assim, gente, mas eles ficam malucos, porque os desafios, assim, eles querem vencer e é muito bom isso aí para eles. Eles saem assim, principalmente se eles conseguem fechar, né? Conseguem realizar todos os desafios, eles saem assim, falando, eu derrotei esse escape aí, né? Muito legal. E essa galera também vai para São João del Rei, né? Nas disciplinas de História, Geografia e Linguagem. E eles amam, né? Esse tipo de visita técnica. Nós temos aqui a visita ao Museu Morfológico, né? De Ciências Morfológicas, 8º ano também. O 9º ano, nós temos o projeto 121 Horizontes, aí 122, à medida que Belo Horizonte for fazendo aniversário, o projeto vai mudando aí de nome. Eles fazem um tour orientado, né, com os principais pontos. Aí fala assim, nossa, mas levar menino de BH para visitar BH, como é que funciona isso, né? Mas tem um caráter didático pedagógico e é muito interessante. Outro dia eu aprendi, né, que muitos bairros de Belo Horizonte têm nomes de pássaros, né? Calafate é um, eu não sabia, não. E tem toda uma história aí da própria distribuição, né, das vias de Belo Horizonte. Esse projeto é muito legal, que ele vai mostrando tudo isso. E esses alunos participam assim, de diversas exposições, né, museu e tudo mais. Aí cada ano é uma proposta, né, que a gente recebe como um provocativo, né, para levar esses meninos. E nós temos no final do ano o projeto Interação, que como se fosse um projeto, né, de confraternização desses alunos, porque eles encerram uma fase que é o ensino fundamental e ingressam numa nova fase que é o ensino médio. Então, a gente costuma levá-los, né, num local onde eles possam agregar não só a questão pedagógica, mas a de lazer, a pedagógica, a psicológica, né, a espiritual e tudo mais. É muito legal esse projeto também. Esse projeto por áreas, na primeira etapa, né, nós temos o projeto de Ciências Humanas, né, então todas as matérias de Ciências Humanas, História, Geografia, Sociologia e Filosofia, Educação Física e Arte, né, eles vão entrar perpassando, porque ele entra em linguagem, mas eles ajudam também o projeto de Ciências Humanas, e esse projeto Humanizar é muito interessante a partir do 9º ano, onde os alunos já começam a simulação da mini-ONU. Então, dentro do 9º ensino médio, né, no caso o 9º ano, eles já começam dentro do projeto de Ciências Humanas a trabalhar as simulações da mini-ONU, que montam comitês onde eles vão tratar de assuntos, né, globais, atualidades e tudo mais. E para os menores, do 6º ao 8º, o projeto Humanizar, ele vai trabalhar temáticas, né, diversas, geralmente associadas a conteúdos didáticos, tá? Então, agrega valor ao que o aluno trabalha em sala de aula. Na segunda etapa, nós temos o projeto Gentileza. Esse ano nós trabalhamos em linguagem o projeto Gentileza e foi muito bacana, né? Os alunos construíram materiais práticos muito, muito interessantes. Então, o pessoal de linguagem todo envolvido aí com os alunos. E agora, nessa terceira fase, encerrando aí, Matemática e Ciência da Natureza, com a mostra de Ciência e Tecnologia, que vai acontecer agora em novembro. Tá? E é muito interessante porque dá um aspecto global, né, de todo um trabalho matemática com esses meninos. E nós temos o projeto Enculturação, né? Nós sabemos que a partir de 2003 a escola ela tem, ela tem, né, que associar o conteúdo de sala de aula a conteúdos relacionados à história, né, à cultura da formação do nosso Brasil, e a gente sabe que a cultura afro-brasileira ela tem uma gama e uma riqueza imensa dentro da formação da cultura brasileira, né? Então, o projeto Griot, ele vem agregando, associando, né? E geralmente são os professores de humanas e linguagem que vão trabalhar.
A gente pega como carona que a gente comemora de Zumbi de Palmares, né? E é muito interessante porque os meninos, eles fazem levantamento de dados, principalmente aqui, né, nessa região, onde existe uma forte influência da cultura afro-brasileira. E eu vou falar que os trabalhos são muito ricos, né, Cida? São muito interessantes, agregam demais valores ao que a gente trabalha em sala de aula também. E nós temos a amostra, né, como eu falei, vai acontecer, isso aí é uma foto do ano passado, né, que os meninos trabalharam a tecnologia a serviço da sociedade. Isso. Nós temos aí uma foto, a próxima, Dani, da Miniono, né? Essa galerinha aí foi lá na PUC, né? Trabalhou aí a semana toda, aquela semana que a gente chama de semana de saco cheio, a semana de recesso, eles vão para a PUC, eles trabalham lá todos os dias, né? Sob a coordenação de professores da área de humanas. A nossa festa junina da solidariedade, né? Ela tem esse caráter solidário. Muitas barraquinhas, né? A gente tem no ensino médio, a gente tem umas propostas, né, dos alunos, principalmente no segundo ano, fazerem visitas sociais, e aí tem essas barraquinhas que angariam esses fundos para comprar itens, né, de necessidade básica e tudo mais. E é muito interessante assim, o quanto esses meninos se envolvem, né, desde a questão da dança, né, até essa questão, esse caráter, esse perfil social da festa. E é muito gostosa, né, essa festa. Da minha parte é isso, né? Se eu tivesse, né? A gente teve que ir bastante rápido, mas se vocês tiverem dúvidas, Dani, você quer colocar para nós, né? Léo, chegaram algumas perguntas aqui no chat, então eu acho que seria legal você explicar, tem alguns pais com dúvidas em relação a como que vai funcionar o processo da prova no sábado. Isso, eu vou falar agora. E algumas dúvidas também em relação à redação. Se os meninos vão ter que fazer no Word, como é que vai ser a questão da redação. Explica um pouquinho esse processo da prova no sábado. Legal. Então, nesse sábado nós vamos fazer as provas, né, de redação e língua portuguesa e no próximo, matemática. Então, como é que vai funcionar? Vocês vão receber o ID, né, como vocês receberam dessa live, vocês vão receber o ID, o aluno ele vai entrar na sala, vai ter professor, né, aplicador e mais a equipe, né, orientando. No Zoom, o aluno vai receber pelo chat o link da prova, ele vai ser remetido ao Google Forms, onde está a prova. O aluno vai respondendo a prova, né, pelo Forms e ele vai, no final, enviar, e essa prova ela vem para a gente. No sexto ano, principalmente sexto e sétimo, que a gente sabe que eles têm uma menor autonomia, né, mais dependência, muitos de vocês vão poder ficar próximo, com certeza, sim, a gente só orienta a não dar resposta, né, gente, porque daí não é legal, mas vocês vão poder, e nós escolhemos a dedo professores já de sexto ano, porque ele vai estar orientando, ou ela, né, professoras, nós escolhemos professoras, elas vão estar orientando, né, quase que individualmente os filhos de vocês para fazer, né, esse processo. Mas eu quero já tranquilizá-los que essa avaliação, gente, até pelo perfil, né, de avaliação que nós estamos propondo dentro desse contexto de pandemia, vai ser muito mais uma avaliação diagnóstica do que de seleção. Né, do que de seleção. Então, eu vou pedir para que vocês passem muita tranquilidade para os meninos de vocês, tá? Essas professoras vão estar orientando, quase que individualmente, cada um. Essa nossa avaliação, ela vai ter um caráter diagnóstico, porque a gente sabe que cada escola, ela está num processo, né, remoto, e a gente está considerando isso, tá? Os professores estão devidamente capacitados, treinados para esse momento. A prova de redação, os seus meninos vão fazer no Word, tá? Vão fazer no Word.
e enviar, salvar, né, no arquivo do computador dele, e enviar no e-mail que vai ser disponibilizado, então, para cada turma. Cada turma, quem é do 6º vai ter um e-mail, quem é do 7º também, e o professor vai estar orientando, né? Então, os alunos. Como eu vou pedir para que vocês fiquem do lado, principalmente os menores, então vocês vão poder auxiliar os meninos nesse processo técnico, tá? De ajudá-los nesse sentido da prova. Ô, Léo, é só porque surgiu essa pergunta aqui, vai ter a opção de fazer a redação numa folha de caderno e fotografar ou somente no Word? Olha, a princípio a gente pensou no Word. Quem tiver dificuldade, gente, nós não vamos fechar processo. Quem tiver dificuldade, então faz manual, fotografa. A única coisa que eu peço é que a foto seja legível, tá? E que seja de uma configuração que possa, ou depois o professor, né, corretor, ele possa aumentar para poder corrigir. Se ficar com a resolução muito baixa, aí o que acontece? Na hora que o professor abre, fica muito embaçado. Então, não tem problema, tá? Então, pode ser sim, desde que seja enviado para aquele e-mail, né? Da mesma forma como na matemática nós estamos pedindo o rascunho, que o menino vai fazer o rascunho, ele vai fotografar ou escanear. A gente sabe que hoje o nosso celular ele tem a função scanner, né? Tem aplicativo scanner e fica muito bom. Então, se vocês se sentirem confortáveis na redação, principalmente os menores, fiquem tranquilos, tá? Podemos utilizar, sim, esse recurso. Alguma dúvida mais, Anny? Eu gostaria agora de pedir para a Cida, porque surgiu um outro questionamento, uma dúvida aqui, em relação ao programa bilíngue, nosso programa de educação bilíngue, e em relação à escola parceira Number One. Queria pedir para a Cida dar uma explicadinha de como as diferenças aí. Bom, gente, o nosso programa bilíngue, ele começou, né, com a nossa turminha que estava lá no 1º e 2º períodos, que hoje, né, estão no 4º aninho e que o ano que vem vão estar no 5º. Então, o bilinguismo nosso só vai entrar aí com a nossa coordenadora Léo a partir de 2022, que esse 5º ano vira 6º, e aí sim, a gente retoma a estrutura bilíngue, né, até que essa turminha, a gente entrega essa turminha com a proficiência que nós estamos organizando junto com a Universidade de Cambridge. Então, os meninos que vão entrar para o 6º ano e os nossos, a gente tem uma outra opção, que quem quiser aprimorar, melhorar o inglês, nós temos um parceiro que é o Number One, e ele oferece, né, toda uma estrutura para que o aluno possa, aqui dentro da escola mesmo, no nosso espaço, nas nossas salas, ele tem aula depois do horário. Os meninos nossos que estão de manhã, eles têm a opção de ter aula depois do dia, né, do segunda e sexta, que eles só têm até às 11h40. Geralmente, eles têm aí o 6º horário, né, para aqueles que desejam fazer o inglês do Number One. Bem como eles têm algumas turmas também no turno da tarde. Então, vocês podem ficar tranquilos que assim que nós voltarmos, o Number One também vai fazer um convite para que vocês possam conhecer o projeto da Escola de Línguas do nosso parceiro, ok? Espero que eu tenha respondido. Obrigada. Cida, mas a pessoa está perguntando aqui se fora do programa bilíngue e fora da parceria, né, das aulas extracurriculares com o Number One, se do 6º ano em diante, se existe inglês na grade. Sim, nós temos 3 aulas de inglês, nós já estamos com essa estrutura estendida do inglês, porque como nós trabalhamos muito robótica, a robótica exige muito inglês técnico, e a nossa moçada tem 3 aulas na grade de inglês, desde o 6º ano, ok? Uma dúvida aqui, a pessoa perguntou se as aulas são dadas pelo professor do Number One. Não, é bom a gente deixar claro que, assim, as aulas de inglês da grade curricular são dos professores do Colégio CJ. Quem opta para fazer o curso extracurricular do Number One faz esse curso fora do horário da aula, né? Ele normalmente é logo na sequência das nossas aulas, tem a opção de fazer o curso, o aluno fica mais 1 hora, né, dentro do colégio e faz o curso livre de inglês do Number One, e aí são com professores do Number One. É uma outra empresa, mas aí a gente tem o que a gente chama de frente avançada do Number One,
são turmas do Number One dentro do Colégio CJ. Então, o aluno vai fazer o curso livre de inglês do Number One, porém, dentro do Colégio CJ. Ele faz logo na sequência das aulas. Até porque para a grade, né, Dani, existe a uma... mesma coisa, gente, para a escola de esportes. Nós somos parceiros do Minas Tênis Clube. Quando os meninos fazem as aulas, né, não são os nossos professores de educação física, né? São outros professores que são, obviamente, funcionários do Minas Tênis e que, então, trabalham com essa frente aí, né, do nosso esporte específico aí, ok? Isso, ô Cida, só voltando na questão, que para dar aula para o aluno, a partir da grade, tem que ter a licenciatura, né, em letras com formação em línguas estrangeiras, né? É por isso que um professor, por exemplo, do Number One já é diferente, ele tem uma proficiência, né, ele vai se graduando na proficiência, ele pode dar aula numa escola de línguas. No caso de uma escola regular, ele tem que ter a graduação, né? Acho que nós conseguimos responder. Eu respondi várias perguntas aqui no chat diretamente para as pessoas. Algumas a Cida e a Léo responderam aqui. Bom, mas a gente permanece à disposição. A nossa apresentação, a parte de apresentação, nós já encerramos. A gente agora vai ficar mesmo para responder perguntas. Se tiver alguém que queira tratar algum assunto mais reservadamente, não tem problema, a gente pode marcar uma outra live individual, se for um caso, né, disso, se não, podem fazer contato comigo, o principal e-mail da escola, que é o falecom@colegiocj.com.br, sou eu que abro, eu que respondo. Então, assim, qualquer outro assunto que vocês queiram tratar, dúvidas que vocês queiram tirar, pode encaminhar por este e-mail, que eu respondo. Se for o caso, a gente até faz o agendamento dessa live, ou com a Léo, ou com a Cida, se for necessidade. Dani, a gente... Sim. E voltando de novo no dia da avaliação do processo, então, assim, eu peço que bastante tranquilidade, né? Estou voltando nessa questão. E qualquer dúvida que vocês tiverem durante, né, o processo, principalmente os pais aí dos menores, 6º e 7º, que 8º para frente já são mais independentes, então vocês, né, vão ter o resguardo, o respaldo do professor aplicador, né? E assim, nós vamos estar, de uma certa forma, fazendo esse controle também, e eu peço assim, que qualquer dúvida, qualquer dificuldade, vocês, por favor, né, nos acionem para que possamos ajudar da melhor forma possível. Para quê? Para passar essa tranquilidade, né, para os filhos de vocês nesse momento, ok? Algumas pessoas perguntaram aqui se ainda dá tempo de participar, né, do processo de admissão, fazer inscrição e tudo. Bom, vocês tiveram a oportunidade de ver lá no site, o nosso processo de admissão ele está dividido, separado em 3 ciclos de provas, né? Um primeiro ciclo agora em setembro, sendo a primeira prova agora no sábado, outro em outubro e o terceiro em novembro. Se alguém quiser ainda participar desse primeiro ciclo, que a prova é amanhã, neste sábado, dá tempo, sim, mas tem que formalizar a inscrição pelo site, anexar os documentos, fazer o pagamento, vocês fazem isso tudo online, e ligar lá para o colégio amanhã até às 13 horas para poder fazer o agendamento da prova para este sábado agora, tá? Então ainda dá tempo. Quanto ao link, me perguntaram aqui também quanto ao link. Nós vamos disparar o link da sala Zoom amanhã, tá bom? Então, amanhã vocês vão receber por e-mail o link que vocês devem entrar numa sala Zoom, uma sala igual essa que nós estamos aqui. Vai ter um professor lá dentro já para receber vocês e os alunos, e aí vários alunos que vão entrando. Então, nós vamos encaminhar por e-mail amanhã, na parte da tarde, tá? Vai esse link para vocês. Oi, Léo. Interessante comunicar, né, que nós temos a tolerância de 10 minutos. No entanto, se alguém tiver algum problema, então acione, né, o colégio, liga para o colégio, né, manda um e-mail, nós vamos estar com os canais aí bem abertos e ligados, para que, né, não aconteça do aluno perder, né, por problemas técnicos, muitas vezes, né, esse momento o processo
de seleção. Então, a tolerância é de 10 minutos, mas se alguém tiver algum problema, a gente sabe que a internet sempre passa a perna na gente em muitas situações, né? O computador, às vezes, ele entra em pane. Então, assim, alguns problemas técnicos ou não, né? Porque às vezes tem problemas familiares também, que possam atrasar o aluno no processo. Então, eu vou pedir para que vocês, né, fiquem atentos e acionem, então, o colégio falando que estão com esse problema, porque depois a gente autoriza, né, o acesso do aluno ou da aluna na sala Zoom. Tá legal? Outra coisa também, Dani, que eu preciso falar. Os menores, gente, eles são mais lentos. Eles leem mais devagar, eles escrevem mais devagar, apesar de que não vai precisar escrever, né? Só na matemática que a gente vai ter a memória de cálculo. No entanto, a redação, sim, né? Então, nós estipulamos começar das 10 até as 11h30, ou seja, 1h30 de processo avaliativo. No entanto, para os menores, os professores já estão orientados a dar uma esticada, tá? Porque isso é natural para nós, principalmente para os menores, principalmente para os sextos anos. Então, se vocês perceberem, nossa, já está dando 11h30, a redação está na metade, não apurem o menino, tá? Dá um toque para a gente, que vocês estão precisando do tempo estendido, tá? Que a gente vai estender esse tempo para vocês. Combinado? Muito obrigada, Léo. Foi, gratidão, foi maravilhosa a sua apresentação. Obrigada, Terezinha, Daniela, né, Pablo? Obrigada a todos os pais, né, os nossos futuros parceiros, nossos futuros, nossa futura família, né, vamos dizer assim. Aos alunos, que eu vi alguns aí, estão assistindo também, né? Fiquem muito tranquilos, nós estamos esperando vocês aqui com muito amor, com muito carinho, e se Deus quiser... Pena que não é presencial, né, Cida? Se Deus quiser, né? Se Deus presencial. E, gente, mais uma vez, obrigado por escolher a nossa escola, por escolher o ICJ como uma ótima opção para o seu filho ter aqui a educação acadêmica com a gente, tá? Muito obrigada, boa noite, gratidão sempre. Obrigada para vocês também. Obrigada. Gente, boa noite, muito obrigada. Só uma resposta aqui para a Joana, que eu acabei não respondendo aqui no chat. Ela está perguntando sobre o Fundamental 1, como que será. Eu vou te pedir, Joana, para você fazer um contato comigo pelo falecom@colégioicj.com.br amanhã, tá? Me manda um telefone de contato que eu te ligo e a gente conversa, eu te explico direitinho, tá bom? Gente, muito obrigada a todos, boa noite, paz, muito obrigada pela presença. Como eu falei, eu permaneço à disposição pelo e-mail Falecom para qualquer outra pergunta, tá? E, se necessário, a gente fazer um atendimento aí com a Léo ou com a Cida ou com a Terezinha, se for necessário, tá? Muito obrigada a todos, uma boa noite.